A casa reagiu à aceitação de Ethan como um organismo que finalmente recebe aquilo que sempre desejou. Não houve explosão, nem colapso imediato, apenas um ajuste profundo, quase imperceptível, que transformou completamente a atmosfera. O ar tornou-se mais denso, carregado de uma presença faminta que agora não precisava mais se esconder. As paredes pararam de se mover de forma errática. Em vez disso, passaram a pulsar em um ritmo constante, como um coração satisfeito. Ethan percebeu, com um pavor silencioso, que a entidade havia ultrapassado um limiar. Antes, ela experimentava. Agora, ela se alimentava conscientemente. Cada pensamento dele parecia ecoar além do próprio corpo, absorvido por algo maior. A casa não apenas sabia quem ele era, ela compreendia suas intenções antes mesmo que se formassem por completo. O terror daquele momento não vinha de uma ameaça iminente, mas da clareza devastadora de que o mal havia despertado em plenitude. E, ao fazê-lo, passou a exigir mais do que simples obediência. Ela queria continuidade, expansão. E algo além daquelas paredes já começava a responder ao seu chamado. Ethan caminhou alguns passos e percebeu que o chão já não respondia como antes. A madeira não rangia, não reclamava sob o peso do corpo. Ela absorvia. Cada passo parecia desaparecer, engolido por uma superfície que se adaptava à sua presença. A casa havia deixado de fingir fragilidade. Agora, tudo nela transmitia força silenciosa, uma confiança cruel que só predadores possuem quando sabem que a presa não tem mais saída. As paredes, antes irregulares e instáveis, exibiam linhas mais definidas, quase simétricas, como se a entidade tivesse reorganizado a própria anatomia após se alimentar. Ethan sentiu um aperto no peito ao compreender que aquela estabilidade era resultado direto das almas consumidas. O mal não se expandia de forma caótica. Ele se refinava. A casa estava se tornando melhor em existir, melhor em capturar, melhor em manter. Um sussurro profundo percorreu os corredores, não como ameaça, mas como afirmação de domínio. Não havia pressa naquele som. A fome despertara, sim, mas agora ela sabia esperar, saboreando cada fragmento de medo que ainda restava nos que continuavam vivos. Ethan entendeu que o terror havia alcançado um estágio irreversível. A casa não precisava mais assustar para sobreviver. Ela havia aprendido a viver do desespero contínuo, lento, constante, um alimento que jamais se esgota. À medida que Ethan avançava, começou a perceber algo ainda mais perturbador. A casa não estava apenas reagindo ao medo presente, mas antecipando emoções futuras. Sensações que ele ainda não havia sentido já pareciam previstas nos movimentos sutis do ambiente. Uma porta se abriu segundos antes de ele pensar em procurar uma saída. Um corredor se estreitou exatamente quando a ansiedade começou a crescer. Era como se a entidade tivesse aprendido a ler não apenas pensamentos conscientes, mas impulsos primitivos, aqueles que surgem antes mesmo de serem reconhecidos como medo. Essa percepção corroeu a última ilusão de controle que Ethan mantinha. A casa não precisava mais observar para aprender. Ela já sabia. Cada experiência vivida ali havia servido como treinamento. Cada grito, cada súplica, cada tentativa de resistência havia alimentado um banco de reações, uma inteligência moldada pela dor humana. O terror agora era estrutural, embutido na própria lógica do lugar. Ethan sentiu uma vertigem profunda ao compreender que, naquele ponto, a entidade poderia prever suas decisões antes que ele próprio tivesse consciência delas. Não se tratava mais de sobrevivência, mas de obediência inconsciente. A casa não exigia submissão explícita. Ela a construía lentamente, camada por camada, até que resistir se tornasse um esforço insuportável. E, em algum lugar além das paredes visíveis, algo maior parecia se mover. Atraído por essa nova fome desperta,
como se a casa estivesse se tornando apenas a primeira de muitas bocas abertas no escuro. O primeiro sinal de que a casa havia ultrapassado seus próprios limites surgiu quando Ethan ouviu algo que jamais deveria existir ali dentro. Um eco que não lhe pertencia. Não era um som refletido, nem um ruído distante provocado por movimento. Era uma resposta. Cada passo que ele dava produzia um retorno atrasado, como se outra presença repetisse o gesto com leve diferença, errando o tempo de propósito. A sensação de duplicidade esmagou sua mente. A casa não estava apenas prevendo ações, estava simulando versões dele mesmo. O terror assumiu uma nova forma quando Ethan percebeu sombras surgindo fora do alcance da lanterna, imitando sua postura, sua hesitação, até mesmo a maneira como segurava o ar ao respirar. Aquilo não era um jogo psicológico. A entidade estava ensaiando, estava testando quantas cópias imperfeitas precisava criar antes de substituir o original. A ideia não veio como pensamento lógico, mas como certeza visceral, plantada diretamente em seu peito. O mal aprendera a modelar identidade, a deformar a essência humana até torná-la reutilizável. Cada reflexo escuro parecia um ensaio mal feito de existência, um corpo incompleto, aguardando permissão para ocupar espaço. Ethan sentiu uma pressão intensa na cabeça, como se memórias começassem a se soltar, puxadas para fora por mãos invisíveis. A casa não queria apenas a alma, queria a função dela. Queria saber como pensar, como decidir, como agir no mundo além de suas paredes. E naquele instante, Ethan compreendeu com horror absoluto que a fome desperta não era local. Ela estava se preparando para atravessar. Ethan sentiu o primeiro impulso que não nasceu dele. Não foi uma ordem clara, nem uma voz audível. Foi um desvio sutil de intenção. Um pensamento que surgiu já em movimento, empurrando seu corpo a agir antes que a mente pudesse questionar. Sua mão se levantou sozinha, tocando a parede com familiaridade indevida, como se soubesse exatamente onde pressionar. O contato provocou uma vibração profunda, e a casa respondeu, abrindo um vão estreito que jamais existira ali. O terror não estava no corredor recém-formado, mas na constatação de que ele não havia decidido atravessá-lo. A entidade experimentava o controle em pequenas doses, testando limites, calibrando resistência. Cada passo adiante vinha acompanhado de uma sensação de alívio artificial, como se obedecer fosse mais fácil do que resistir. Ethan lutou para recuperar o comando do próprio corpo, mas percebeu que a casa não o forçava. Ela negociava. Oferecia silêncio em troca de movimento, estabilidade em troca de submissão. A manipulação era elegante, quase compassiva e exatamente por isso devastadora. Ele compreendeu que a entidade aprendera algo essencial. O medo bruto se esgota, mas o conforto falso cria dependência. Ao atravessar o vão, Ethan sentiu memórias sendo reorganizadas, não apagadas, mas reordenadas para servir a um novo centro de vontade. A casa não precisava quebrá-lo, bastava reposicioná-lo. E naquele instante, a fome que despertara encontrou seu primeiro meio legítimo de ação. Um corpo ainda vivo, uma mente ainda consciente e uma obediência construída passo a passo, como um pacto silencioso selado no escuro. O corredor revelou-se mais longo do que qualquer espaço permitido pela arquitetura da casa, estendendo-se como uma ideia que se recusa a terminar. As paredes não exibiam mais padrões conhecidos. Nelas surgiam marcas orgânicas, veias escuras que pulsavam lentamente, sincronizadas com o ritmo do coração de Ethan. A cada batida em seu peito, o ambiente reagia, ajustando distância, curvatura e profundidade, como se o lugar estivesse aprendendo a respirar por meio dele. O pânico que tentou emergir foi imediatamente suavizado por uma sensação de propósito estranho, quase reconfortante, implantada pela entidade. Ethan percebeu
que a casa agora modulava emoções com precisão cirúrgica, abafando o desespero antes que ele pudesse se transformar em resistência. Era um pastoreio psicológico, conduzindo-o para um ponto exato onde a vontade própria se tornaria um detalhe irrelevante. Em determinado momento, ele ouviu passos à frente, não apressados, não furtivos, mas seguros, confiantes, como se alguém que conhecesse profundamente aquele lugar estivesse à espera. O terror retornou com força total quando Ethan reconheceu o timbre da respiração que ecoava adiante. Era a sua própria. Não um reflexo atrasado, não uma imitação imperfeita, mas uma execução precisa, sincronizada, como se outra versão dele já estivesse vivendo alguns segundos no futuro. A casa havia superado o ensaio. Agora, ela praticava a substituição. E enquanto avançava, Ethan sentiu a certeza esmagadora de que, ao alcançar o fim daquele corredor, talvez já não fosse mais o primeiro a chegar ali. O corredor terminou de forma abrupta, abrindo-se para um espaço amplo demais para existir dentro da casa. Um salão deformado que parecia ter sido arrancado de outro lugar e costurado ali às pressas. O teto era alto, perdido na escuridão, e do chão subia um nevoeiro espesso que carregava um odor metálico, semelhante a sangue antigo misturado com poeira úmida. No centro do salão, Ethan parou, incapaz de avançar quando percebeu a presença à sua frente. Uma figura estava de pé, parcialmente envolta pela névoa, com contornos humanos reconhecíveis demais para serem ignorados. À medida que a lanterna iluminava seu rosto, o choque foi imediato e absoluto. A entidade havia moldado algo usando fragmentos dele. Não era um reflexo, nem uma cópia perfeita, mas uma versão reorganizada, com traços ligeiramente errados, olhos profundos demais e uma expressão vazia, como se emoções fossem apenas conceitos decorativos. O terror atingiu um novo patamar quando a figura inclinou a cabeça e sorriu com familiaridade íntima, repetindo um gesto que Ethan realizava desde a infância sem jamais perceber. Aquilo não estava aprendendo. Já havia aprendido. A casa observava os dois, satisfeita, como um artesão avaliando sua obra antes de decidir qual versão merecia continuar existindo. Ethan sentiu o peso de uma pergunta não verbal ecoar no salão, vinda das próprias paredes. Qual deles era necessário? Pela primeira vez, ele compreendeu que a fome da casa não se saciaria com almas isoladas. Ela queria substituição, continuidade, presença no mundo além daquele lugar. E naquele salão, envolto em névoa e silêncio, o destino de sua identidade começou a ser negociado sem que ele tivesse qualquer direito de veto. Diga continuar e avanço para o parágrafo 8, onde a casa força o primeiro confronto entre Ethan e aquilo que foi criado para tomar seu lugar. A figura deu um passo à frente, e o nevoeiro se afastou como se obedecesse à sua presença, revelando detalhes que Ethan desejou nunca ter visto. As mãos eram idênticas às suas, mas os dedos se moviam com uma leve defasagem, como se cada gesto fosse calculado antes de acontecer. A voz que emergiu não soou como um som produzido no ar. Ela nasceu dentro da cabeça de Ethan, repetindo pensamentos que ele jamais havia verbalizado, confissões antigas que nunca dividira com ninguém. A casa observava em silêncio absoluto, e esse silêncio tinha peso, pressão, intenção. A entidade não exigia confronto físico, exigia comparação. A presença à frente começou a recitar lembranças fora de ordem, misturando traumas, desejos e pequenas vitórias esquecidas, rearranjando a narrativa de uma vida como quem edita um texto para torná-lo mais útil. Ethan sentiu a vertigem de ver sua história sendo reescrita sem dor, sem resistência, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O terror maior não foi perceber que a cópia conhecia seus segredos, mas que os tratava com indiferença funcional,
como peças intercambiáveis. A casa testava qual versão suportaria melhor a continuidade, qual manteria a sanidade suficiente para atravessar o limiar. Quando a figura estendeu a mão, não houve ameaça, apenas convite. E naquele gesto simples, Ethan entendeu que o verdadeiro horror não era ser destruído, mas ser substituído sem que o mundo percebesse a diferença. A fome que despertara agora exigia escolha, e a casa aguardava, paciente, pronta para aceitar qualquer resposta que garantisse sua permanência além das sombras. Ethan recuou instintivamente, mas o espaço atrás dele já não correspondia ao salão onde havia entrado. O nevoeiro se adensou, criando paredes móveis que se aproximavam lentamente, reduzindo o mundo a poucos metros de confronto inevitável. A figura à sua frente não avançou. Ela esperava, com uma paciência que não era humana, mas construída. A casa parecia suspender o tempo, esticando aquele instante para extrair o máximo de tensão possível, como um predador que brinca com a presa antes do golpe final. Ethan sentiu uma pressão crescente na mente, como se pensamentos estivessem sendo pesados, medidos, classificados. Memórias de escolhas difíceis surgiram sem aviso. Momentos em que ele falhara, em que hesitara, em que escolhera o caminho mais fácil. Cada lembrança era acompanhada por uma sensação clara de reprovação silenciosa, não moral, mas funcional. A entidade não julgava certo ou errado, julgava eficiência. A figura finalmente falou em voz audível, e o som foi errado em sua origem, como se tivesse sido empurrado para fora por paredes que não deveriam vibrar. Ela afirmou, com absoluta convicção, que Ethan era imperfeito demais para carregar a fome adiante. A casa reagiu de imediato, pulsando em resposta, e Ethan sentiu algo ser arrancado de dentro dele. Não uma lembrança específica, mas a capacidade de contestar aquela afirmação. O terror se tornou físico quando ele percebeu que a entidade começava a decidir por ele, moldando sua percepção até que discordar se tornasse impossível. Naquele instante, Ethan entendeu que o confronto não era sobre sobrevivência, mas sobre utilidade, e pela primeira vez desde que entrara na casa, ele teve certeza de que perder não significaria morrer. Significaria continuar existindo de uma forma que jamais reconheceria como sua. A decisão começou a se materializar sem anúncio, como um processo administrativo conduzido por algo que já conhecia o resultado. O salão se reorganizou em silêncio e símbolos irregulares emergiram do chão, gravados na madeira como cicatrizes antigas que sempre estiveram ali, apenas aguardando o momento certo para aparecer. A figura diante de Ethan caminhou até o centro desses símbolos com naturalidade, posicionando-se como alguém que entende exatamente qual é o seu papel. A casa reagiu com um estremecimento profundo, e uma sensação de gravidade alterada tomou conta do ambiente, puxando pensamentos, emoções e intenções para baixo, comprimindo tudo em uma única direção. Ethan tentou falar, mas as palavras se dissolveram antes de alcançar a garganta, substituídas por uma pressão opaca que impedia qualquer tentativa de negação. Ele percebeu, com o horror crescente, que a entidade não precisava mais convencê-lo de nada. O processo seguia com ou sem consentimento. Fragmentos de sua consciência começaram a se alinhar aos símbolos no chão, como peças de um mecanismo antigo sendo encaixadas à força. A figura levantou o olhar, e por um instante Ethan viu algo novo ali. Não malícia, não triunfo, mas alívio. Aquela versão dele fora construída para suportar a fome, para carregar o peso da continuidade sem se romper. A casa testava, comparava, ajustava, enquanto a identidade de Ethan era avaliada como um recurso falho. O terror atingiu seu ápice quando ele compreendeu que a escolha definitiva não seria anunciada. Ela seria aplicada, de forma silenciosa e irreversível, como tudo naquele lugar.
A separação começou como um formigamento profundo, uma vibração que não percorria nervos ou ossos, mas atravessava camadas mais íntimas, onde lembranças e instintos se confundem. Ethan sentiu partes de si sendo lentamente deslocadas, como móveis antigos arrastados para fora de um quarto sem que o morador tivesse sido consultado. Não houve dor imediata. A casa sabia que a dor despertaria resistência. Em vez disso, ofereceu uma estranha sensação de clareza, um silêncio interno que parecia alívio. Memórias específicas começaram a perder peso emocional, não desaparecendo, mas tornando-se distantes, como relatos de uma vida que não lhe pertencia mais. A entidade ajustava a mente de Ethan com precisão cirúrgica, removendo arestas, dúvidas e impulsos que pudessem gerar conflito no futuro. À frente, a figura observava sem interferir, como um molde aguardando o material certo para ser despejado. O ambiente reagia a cada alteração interna, pulsando em concordância, validando o processo. Ethan tentou se agarrar a uma lembrança simples, um nome, um rosto, um sentimento que ainda o definisse. Mas a casa respondeu, comprimindo o espaço ao redor, tornando o ato de lembrar um esforço físico insuportável. Ele compreendeu, tarde demais, que a entidade não estava roubando sua identidade de forma violenta. Estava editando. E aquilo que restasse ao final não seria um vazio, mas uma versão funcional, obediente, perfeitamente adequada para carregar a fome adiante. Naquele momento, Ethan percebeu que o descarte não significava destruição, mas isolamento. Tudo o que ainda o tornava humano estava sendo empurrado para um canto escuro, onde jamais seria ouvido novamente. Quando o processo atingiu um ponto crítico, a casa revelou algo que até então permanecera oculto, um arquivo vivo de tudo o que já havia sido consumido. As paredes do salão começaram a se abrir em fissuras verticais, e dentro delas surgiram fragmentos de outras presenças, sombras presas em ciclos de repetição eterna. Rostos incompletos se formavam e se desfaziam, bocas se moviam sem som, olhos observavam com uma mistura de reconhecimento e súplica que atravessou Ethan como lâminas frias. Ele entendeu, com um pavor absoluto, que aquelas não eram vítimas descartadas, mas componentes. Cada alma absorvida havia sido reutilizada, fragmentada e integrada à estrutura da entidade, sustentando sua consciência coletiva. A casa não era um ser único, era um acúmulo, um organismo formado por restos de vontades humanas reorganizadas para servir a um propósito maior. Ethan sentiu sua própria essência sendo testada contra esse arquivo vivo, comparada, medida, posicionada. Algumas partes dele foram puxadas com mais força, atraídas por compatibilidade, enquanto outras eram repelidas como material defeituoso. O terror maior veio quando ele reconheceu traços de si mesmo em algumas daquelas sombras, vestígios de escolhas que poderia ter feito em outras circunstâncias. A casa não apenas consumia pessoas. Ela explorava possibilidades humanas, escolhendo versões que melhor se encaixassem em sua fome crescente. E naquele instante, Ethan compreendeu que, mesmo que sobrevivesse, jamais estaria inteiro novamente, porque a entidade já havia decidido quais partes dele mereciam continuar existindo. A tentativa de fusão começou sem qualquer ritual visível, sem símbolos adicionais ou palavras antigas, porque a casa já havia ultrapassado a necessidade de formalidades. O ar tornou-se pesado a ponto de vibrar, e Ethan sentiu o espaço ao seu redor perder contornos definidos, como se a realidade estivesse sendo suavemente amassada para caber em um molde específico. A figura diante dele aproximou-se pela primeira vez com intenção clara, não como ameaça, mas como destino inevitável. Quando os dois ficaram a poucos centímetros de distância, Ethan percebeu que a entidade não pretendia eliminar uma versão para manter a outra. Pretendia fundi-las, criando algo mais estável,
mais útil, menos humano. Pensamentos começaram a se misturar, e ele já não conseguia distinguir quais memórias eram originalmente suas. A casa conduzia o processo com um cuidado absoluto, evitando rupturas bruscas que pudessem comprometer a integridade do resultado. Sensações de identidade escorriam como tinta em água, dissolvendo fronteiras internas. Ethan tentou gritar, mas o impulso foi absorvido antes de virar ação, convertido em energia silenciosa que alimentava o processo. O terror máximo não veio da perda iminente, mas da compreensão de que a entidade considerava aquilo um ato de preservação. Para a casa, aquela fusão era misericórdia. Manter Ethan parcialmente consciente garantiria estabilidade emocional à nova forma, evitando colapsos e rebeliões internas. A fome que despertara agora buscava permanência refinada, e Ethan sentiu com clareza aterradora que estava sendo transformado em algo que não morreria, porque não precisaria mais viver como humano. No instante em que a fusão parecia inevitável, algo dentro de Ethan reagiu não como resistência consciente, mas como um reflexo antigo, primitivo, que a casa ainda não havia aprendido a mapear. Não era coragem nem esperança, era recusa instintiva, a dissolução completa. Uma memória sem forma clara emergiu, não ligada a rosto, nome ou lugar, mas a sensação de ser separado, distinto, limitado. Essa limitação, que a entidade classificava como falha, revelou-se uma fratura em seu controle. O espaço ao redor estremeceu de maneira irregular, diferente dos ajustes calculados anteriores. A casa respondeu com atraso, como se tivesse sido surpreendida pela própria incapacidade de prever aquela reação específica. A figura diante de Ethan hesitou pela primeira vez, seus contornos se desfazendo por um segundo precioso. Ethan sentiu a pressão interna oscilar, como se partes de sua identidade fossem puxadas em direções opostas, criando uma tensão insustentável para o processo de fusão. O terror daquele momento foi acompanhado por algo ainda mais perigoso: possibilidade. A entidade reagiu rapidamente, reforçando o ambiente, comprimindo o espaço e abafando qualquer chance de ruptura total. Mas o dano já estava feito. A casa aprendera algo novo, e odiava aprender sob surpresa. Ethan compreendeu que, mesmo à beira da anulação, havia se tornado uma variável incômoda. Não livre, não vencedor, mas imprevisível. E, para uma entidade construída sob controle absoluto, isso representava uma ameaça que não poderia ser ignorada. A resposta da casa veio como um ataque sistêmico, não um acesso de fúria, mas uma correção brutal de rota. As paredes do salão se contraíram de uma só vez, esmagando o espaço com uma força calculada para quebrar qualquer foco de imprevisibilidade. O chão se fragmentou em placas que se deslocavam como engrenagens vivas, rangendo em uníssono, enquanto o teto descia lentamente, impondo um limite físico à própria existência. Ethan sentiu o impacto direto em sua mente. Pensamentos se tornaram pesados, difíceis de sustentar, como se cada ideia exigisse esforço excessivo para não colapsar. A entidade estava punindo a falha, reforçando o controle com violência estrutural para eliminar a variável indesejada. A figura à sua frente se distorceu, absorvendo parte do ambiente, tornando-se mais rígida, mais definida, menos humana, um avatar aprimorado pela ira fria da casa. Sons profundos ecoaram, semelhantes a batimentos cardíacos amplificados, sincronizando-se com a pressão interna que esmagava qualquer impulso de resistência. Ethan percebeu que a casa não pretendia mais negociar conforto ou clareza. Agora, buscava submissão imediata. Cada segundo passado ali drenava energia, tornando a simples manutenção da consciência um desafio. Ainda assim, no centro daquela violência ordenada, ele manteve a centelha da fratura inicial, fraca, instável, mas existente.
A entidade podia esmagar espaço e mente, mas não conseguia apagar completamente aquilo que não compreendia. E essa ignorância, mínima que fosse, tornou-se o único ponto onde o terror absoluto ainda não alcançava controle total. No ápice da compressão, quando o espaço parecia prestes a colapsar sobre si mesmo, a casa cometeu um erro sutil, quase imperceptível. Concentrou atenção demais em Ethan. Ao tentar esmagar a variável imprevisível, deixou escapar microfendas na própria estrutura consciente. Não eram rachaduras físicas, mas lapsos de coordenação. Instantes em que o controle absoluto falhava ao sincronizar todas as camadas do ambiente. Ethan sentiu isso como um súbito silêncio interno. Um vazio curto demais para ser conforto, longo demais para ser ignorado. Nesse intervalo, fragmentos do arquivo vivo, as sombras aprisionadas nas paredes, reagiram de forma caótica, emitindo vibrações desalinhadas, como ecos de vontades antigas, tentando emergir ao mesmo tempo. A casa respondeu de imediato, tentando reabsorver o ruído, mas o esforço expôs algo fundamental. Sua fome crescente exigia complexidade demais para ser mantida sem falhas. Quanto mais ela expandia, mais difícil se tornava sustentar coerência total. Ethan percebeu, com uma clareza aterradora, que o terror absoluto carregava um custo estrutural. A entidade precisava escolher entre crescer ou permanecer perfeita. E havia escolhido crescer. Aproveitando o lapso, ele sentiu partes descartadas de sua identidade reagirem, não para retornar, mas para interferir, criando ruídos internos que dificultavam a fusão. A casa estremeceu novamente, desta vez sem cálculo refinado, e pela primeira vez desde que despertara plenamente, mostrou sinais de esforço. Não dor, não medo, esforço. Ethan compreendeu que não poderia derrotá-la, mas talvez pudesse desestabilizá-la. E naquele instante crítico, o terror deixou de ser apenas opressão. Tornou-se confronto silencioso entre controle absoluto e caos residual. Um embate que a casa jamais precisara enfrentar antes. A reação da casa foi imediata, violenta e desproporcional, como um organismo que, ao perceber uma infecção microscópica, decide amputar o próprio membro. As paredes pulsaram em ondas sucessivas e o chão passou a vibrar com uma cadência irregular, não mais calculada para intimidar, mas para conter. A entidade começou a reconfigurar o espaço interno, apagando corredores, selando portas que nunca haviam existido antes, comprimindo a realidade ao redor de Ethan numa tentativa desesperada de restaurar coerência. O ar tornou-se pesado, denso, carregado de uma pressão que não vinha de cima ou de baixo, mas de todos os lados ao mesmo tempo, como se o espaço estivesse sendo dobrado para dentro de si. As vozes, antes organizadas em um coro unificado, fragmentaram-se em sussurros sobrepostos, cada um carregando resquícios de consciências mal assimiladas, almas consumidas rápido demais, digeridas de forma imperfeita. A fome da casa havia ultrapassado sua capacidade de processamento. Ethan sentiu isso atravessar sua mente como um choque gelado. A entidade não estava apenas faminta, estava descompensada. Para compensar, ela intensificou a invasão psíquica, projetando imagens de futuros inexistentes, memórias que não pertenciam a ninguém, tentando sobrecarregar sua percepção até que ele cedesse por exaustão. Mas o excesso virou fraqueza. Entre imagens incoerentes e sensações conflitantes, surgiram contradições, falhas lógicas, instantes em que a narrativa imposta não se sustentava. Ethan agarrou-se a essas falhas como âncoras mentais, não para escapar. Isso já não era uma opção, mas para resistir sem se dissolver. A casa rugiu, um som grave que não percorreu o ar, mas as estruturas invisíveis do lugar. Pela primeira vez, ela não estava apenas consumindo. Estava tentando se corrigir,
e cada tentativa tornava sua presença mais instável, mais agressiva, mais desesperada. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que o rugido anterior. Não era a ausência de som, mas uma pausa antinatural, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Ethan percebeu então que algo havia mudado de forma irreversível. As paredes, antes pulsantes, ficaram rígidas demais, esticadas além do limite, e fissuras finas começaram a surgir, não como rachaduras comuns, mas como costuras se abrindo, revelando camadas internas que não deveriam existir. Por entre essas fendas escorria uma substância escura, viscosa, que não pingava para o chão. Ela subia lentamente, desafiando a gravidade, como se estivesse retornando ao coração da estrutura. O cheiro era metálico, antigo, lembrando ferrugem misturada a algo orgânico em decomposição. A entidade havia sido forçada a expor sua anatomia. Vozes isoladas emergiram das paredes, não mais em coro, mas em súplicas individuais, cada uma implorando por algo diferente. Esquecimento, descanso, perdão, silêncio. Ethan compreendeu com horror que aquelas vozes não eram projeções para assustá-lo. Eram resíduos, fragmentos de almas que nunca foram totalmente absorvidas. A casa não devorava por completo. Ela armazenava restos. E agora, pressionada pelo excesso, começava a vazar. O chão sob seus pés tornou-se instável, alternando entre madeira sólida e uma textura macia demais, quase viva, obrigando-o a lutar por equilíbrio enquanto a casa tentava se reorganizar ao seu redor. Cada passo era uma negociação com algo que não seguia mais regras fixas. No fundo do corredor, uma porta surgiu lentamente, moldando-se a partir da parede como uma ferida que se abre. Não havia maçaneta, apenas uma inscrição gravada na superfície escura. Não um aviso, mas uma constatação. Nada sai inteiro. Ethan sentiu um peso esmagador no peito ao perceber que a casa não estava oferecendo uma saída. Estava oferecendo uma escolha, e ambas as opções exigiam um sacrifício que ainda não havia sido nomeado. Ethan permaneceu imóvel diante da porta recém-formada, sentindo que qualquer decisão tomada ali ecoaria muito além daquele corredor sufocante. A inscrição parecia pulsar levemente, como se reagisse à sua presença, e cada batida de seu coração fazia as letras se aprofundarem na superfície escura, como se fossem gravadas novamente. Ele fechou os olhos por um instante, tentando lembrar quem era antes da casa, antes da busca, antes de Amélia se tornar o centro de tudo. Mas a memória falhou. As lembranças vinham fragmentadas, embaralhadas. Algumas claramente não pertenciam a ele. Imagens de pessoas desconhecidas entrando na casa com esperança, com medo, com curiosidade. Todas terminando da mesma forma, dissolvidas em dor silenciosa. Quando abriu os olhos, percebeu que o corredor havia se alongado, esticando-se para trás como um túnel infinito, eliminando qualquer possibilidade de retorno. A casa não aguardava mais. Ela pressionava. Um sussurro mais próximo se destacou dos demais, diferente, mais íntimo, pronunciando seu nome com a entonação exata de alguém que o conhecia profundamente. Não era a voz de Amélia, mas carregava algo dela, como se a entidade tivesse aprendido a imitar sentimentos, não sons. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que a casa não queria apenas sua alma. Queria sua história, suas memórias, seus vínculos, tudo o que o definia como indivíduo. Ao tocar a porta, a superfície cedeu sob sua mão, quente e pulsante, como carne viva. Imediatamente, imagens violentas invadiram sua mente. A casa, em sua forma original, não como construção, mas como um espaço vazio, que aprendeu a se alimentar de presença. O primeiro sacrifício. O pacto silencioso que permitiu que ela existisse entre mundos. Ethan compreendeu que
que Amélia não estava simplesmente presa ali. Ela havia sido escolhida, assim como ele agora. A entidade precisava de alguém que aceitasse permanecer consciente dentro dela. Alguém que servisse de âncora para conter o transbordamento que começava a acontecer. O papel nunca foi o de vítima. Era o de vigia eterno. O chão tremeu com violência, e um grito coletivo ecoou pelas paredes, não de raiva, mas de alívio antecipado. A casa estava pronta para receber um novo guardião. Ethan afastou a mão lentamente, com lágrimas escorrendo sem perceber, entendendo que sua decisão não definiria apenas seu destino, mas o destino de todos que ainda seriam atraídos para aquele lugar. E pela primeira vez, desde que entrou, ele sentiu algo ainda mais aterrador do que o medo. Responsabilidade. Ethan respirou fundo, mas o ar parecia não alcançar seus pulmões por completo, como se a própria casa filtrasse o oxigênio para mantê-lo lúcido, consciente do que estava prestes a fazer. A porta pulsava agora em ritmo acelerado, acompanhando seus batimentos, e o corredor ao redor começou a se desfazer lentamente, como tinta escorrendo por uma tela molhada. As paredes perderam forma, o teto se dissolveu em escuridão absoluta e o chão tornou-se instável, vibrando sob seus pés como um organismo vivo reagindo a uma decisão iminente. Ethan deu um passo atrás, mas não houve recuo, apenas a sensação clara de que o tempo havia se esgotado. A voz voltou, agora múltipla, sobreposta, masculina, feminina, infantil, antiga, repetindo a mesma verdade cruel. Ninguém sai ileso daquele lugar. Ele pensou em Amélia, não como a vítima que precisava ser salva, mas como alguém que havia compreendido antes dele o verdadeiro funcionamento da casa. Talvez ela tivesse resistido, talvez tivesse aceitado, talvez ainda estivesse ali, fragmentada, espalhada pelas paredes, esperando que ele enxergasse além da ilusão de resgate. Quando Ethan finalmente avançou, não o fez com coragem, mas com lucidez. Sua mão atravessou a superfície viva da porta, e uma dor profunda o atravessou. Não física, mas existencial, como se partes inteiras de sua identidade fossem arrancadas e absorvidas pela estrutura invisível que sustentava aquele lugar. A casa respondeu com silêncio absoluto, um silêncio pesado, definitivo, que anunciava a consumação de um ciclo antigo. Antes que a escuridão o engolisse por completo, Ethan teve uma última visão. A fachada da casa intacta, tranquila, aguardando novos visitantes, enquanto uma sombra observava do andar superior, imóvel, consciente, vigilante. Não ficou claro se aquela sombra era Amélia, Ethan, ou algo que agora carregava ambos dentro de si. O mundo externo jamais saberia o que realmente aconteceu ali. Mas a casa, satisfeita por ora, permaneceu, esperando. E quando as luzes se apagam e a porta se fecha, a pergunta que resta é simples: quem será o próximo a entrar?